Salve rapaziada, por aqui professor Daniel Comanducci, juntos aí hoje para mais uma aula. Hoje vamos tratar de um assunto de atualidade, um assunto que está muito presente aí na mídia, que é a crise da Venezuela. A gente vai tentar compreender os motivos que levaram a Venezuela para o buraco que ela se encontra hoje. Essa que é a maior crise da história desse país, não há precedentes de uma crise dessa dimensão na Venezuela, e é para entender um pouco do que está acontecendo que a gente vai tratar nessa aula aí. Então vamos junto. Não ficou bom nesse final, não. Pois muito bem, pessoal. Para a gente compreender todo esse contexto atual da Venezuela, imagino que seja importante a gente retomar uma história não tão antiga da Venezuela, uma história relativamente recente, mas importante compreender que a Venezuela é o país sul-americano que se livrou de regimes ditatoriais há mais tempo. Em 1958, uma ditadura que durou pouco mais de 6 anos, a ditadura de Marco Pérez Jiménez, foi interrompida, e a partir daí é importante que a gente se lembre que em 1964 o Brasil ainda ia iniciar uma ditadura que só terminaria em 1985. A Venezuela, em 58, já saía de uma ditadura que, no entanto, não trouxe grandes resultados para a maior parte da população em questão social. De 58 a 98, durante 4 décadas, a Venezuela é comandada por partidos de direita que, na realidade, trouxeram grandes ganhos e privilégios para uma elite, muitas dessas vezes ligadas a grandes empresários, pessoas vinculadas ao petróleo, que é o principal produto da economia venezuelana. E nesse momento, na década de 90 em especial, em meio a uma série de problemas de ordem social, né, de problemas de desemprego, financeiros, tal, uma série de protestos na década de 90 gerou uma tensão política muito forte, que acabou em 1998 derrubando o presidente Carlos Pérez. Um dos líderes insurgentes dessas revoltas da década de 90, uma delas a revolta do Caracazo, como ficou conhecida, foi um general chamado Hugo Chávez, que posteriormente, depois de ter sido preso nos anos 90 em função desses protestos, acabou se tornando o presidente da Venezuela em eleições no próprio ano de 1998, quando houve aí a deposição do presidente Carlos Pérez. Muito bem, a partir desse momento, o ano era 1998, Hugo Chávez acaba concorrendo à presidência, é eleito por maioria absoluta dos votos, aquele que se tornou na história da Venezuela o primeiro presidente de esquerda no país. Hugo Chávez ele sempre se posicionou como um bolivarista, lembrando que o bolivarismo ele surge dentro dos princípios ideais de Simão Bolívar, que foi um grande libertador dos países da América Espanhola, e Bolívar que tinha uma política, um ideal muito instaurado naquela ideia da cooperação, da integração, da união entre os países, uma ideia que na realidade muito se aproxima daquilo que a gente também compreende aí como socialismo. Ao se tornar o primeiro presidente de esquerda da história da Venezuela, eleito com grande clamor popular, como já dito anteriormente, Hugo Chávez começa com uma série de reformas políticas, econômicas. Uma das primeiras atitudes do governo Hugo Chávez foi a própria mudança do nome do país. A República Federativa da Venezuela se transforma em República Bolivarista da Venezuela, o Bolívar se torna a moeda corrente do país, e uma série de políticas claramente voltada para as populações mais pobres e carentes, começa a ser realizada. Por essas e outras, Hugo Chávez, que fica no poder de 1999 até o ano de 2013, é um cara que acaba não tendo tido muita popularidade perante a elite venezuelana, como já é de se imaginar. Fala-se muito, especialmente no primeiro mandato, lembrando que na Venezuela o mandato presidencial ele é de 6 anos, não de 4 anos como no Brasil. O Hugo Chávez começa de fato a apresentar algumas melhorias importantes, né? O governo da Venezuela que começou a divulgar aquele que inseriu o maior índice de jovens de baixa renda no ensino superior, que realmente promoveu o maior índice de urbanização das favelas, melhorando a situação social, econômica daqueles mais necessitados.
Uma das políticas também que levou a população da Venezuela a um delírio absoluto foi quando ele acabou reestatizando a PDVSA, que era até então a estatal petrolífera venezuelana, privatizada antes por Carlos Pérez e reestatizada no governo Hugo Chávez. Com a reestatização da empresa de petróleo, com as políticas de privilégio, de beneficiamento à população mais carente, avanços importantes na saúde também foram percebidos nesses primeiros anos de governo, a Venezuela aparentemente ia para um caminho muito positivo. No entanto, algumas críticas também foram inevitáveis ao governo Hugo Chávez, uma delas ao fato de que este líder venezuelano, certamente um líder muito importante na história recente da América Latina, muitos faziam a crítica de que ele também não era muito ligado aos princípios democráticos, né? Um cara que de fato não tinha lá muita tolerância a críticas, a oposições, muitas vezes acusados né, no caso, acusações de cercear a liberdade de imprensa foram feitas enfim, à política dele. E uma das polêmicas maiores foi que o Hugo Chávez conseguiu manobras políticas e aprovou uma lei que permitia que ele fosse reeleito indefinidamente. Inclusive, ele havia sido eleito para um terceiro mandato seguido em 2012, algo inédito na história da Venezuela. Só que já em função de um grave problema de saúde, Chávez, pouco antes dos seus 60 anos de idade, é acometido por um câncer devastador, que em poucos meses acabou levando ele à morte no mês de março de 2013, quando em 2013 ele assumiria justamente o terceiro mandato. Por não ter assumido o seu terceiro mandato efetivamente, após a morte de Hugo Chávez, novas eleições são convocadas na Venezuela e quem vai concorrer à presidência pelo Partido Bolivarista, até então de Hugo Chávez, é Nicolás Maduro, até então vice de Hugo Chávez, e vai concorrer com Henrique Capriles, que era o candidato apoiado pela elite, pelos Estados Unidos, pela direita, e numa eleição muito apertada, o que foi até surpreendente, porque muitos imaginavam que pelo clamor gerado, né, toda a sensibilização que se criou na Venezuela pela morte do Hugo Chávez, inclusive deixa vídeos gravados para a população da Venezuela continuar apoiando o bolivarismo, apoiando o Nicolás Maduro, que era o homem de confiança do Chávez. Imaginava-se que o Maduro teria uma vitória muito tranquila, o que não aconteceu. Foi uma vitória muito apertada, absolutamente questionada, inclusive pelos Estados Unidos e pelo partido, né, do Capriles, e a partir daí então inicia-se a era, polêmicas à parte, a era de Nicolás Maduro na Venezuela. Já no seu primeiro ano de governo, a situação não muito fácil, o Hugo Chávez já começava a enfrentar um problema, sobretudo de ordem econômica, e a popularidade do próprio líder Hugo Chávez já não era tão grande, nem mesmo entre a população mais carente, que foi aquela em que supostamente ele tanto fez. E aí o problema maior surge na economia. Aquele que é o principal produto da economia venezuelana, o petróleo, entra em queda. A gente está vendo a queda do preço do petróleo hoje ainda mais absurda do que naquela época. Mas de repente, o barril do petróleo, que em 2012 batia 100, 110, até 120 dólares nas bolsas de valores, cai para menos de 45 dólares. Aí quando a gente fala da dependência econômica, a gente vê como que isso é perigoso. Justamente o Brasil, até os anos 30, tão dependente foi do café. A gente lembra na história como aquela crise em 1929 impactou o Brasil, visto que ela derrubou aquele que era o nosso principal comprador, os Estados Unidos. No caso da Venezuela, o petróleo ele incide sobre 95% das exportações da Venezuela. É uma dependência muito grande, isso é de fato muito perigoso. Quando você depende demais de apenas um produto, ainda mais uma commodity, né, uma matéria-prima, como é o caso do petróleo, o que tem a ver as commodities? É porque a oscilação de preço é muito alta, né, muito grande. De repente, aquele que é a base mais importante consolidada na sua economia, o petróleo de 120 dólares despenca para 45, hoje inclusive já está abaixo até de 20 dólares, né, por causa de tudo que a gente está enfrentando, enfim, né. Aí o país entra numa crise absurda. Nicolás Maduro já não tem mais dinheiro para financiar as políticas sociais que o seu antecessor havia feito. A situação
do país que o país começa a enfrentar uma situação de colapso total, de desemprego, os bancos começam a quebrar e não tem mais dinheiro para fazer os empréstimos e financiar o agronegócio, o comércio, a indústria, e o país entra num colapso absoluto. A inflação se torna absolutamente descontrolada. A gente mesmo tem percebido nos últimos anos o Brasil com inflação de 3%, 5%. A Venezuela chegou a ter anos aí com inflação de 800%, posteriormente 2.000%. Ou seja, uma inflação completamente descontrolada, o dinheiro deles realmente a cada ano que passa vale menos e a situação do país fica mais crítica. Recursos básicos não conseguem mais chegar à população, que não tem dinheiro e mesmo quando tem, muitas vezes não vê o produto disponível para o consumo nos supermercados, justamente porque sem financiamento o agronegócio não produz. Sem dinheiro para financiar a indústria, esta não produz, fora também que não tem quem consome. A partir daí entra o colapso absoluto, protestos e uma situação nunca antes vista na Venezuela. Nesses últimos tempos, inclusive, para piorar um pouco mais a situação referente à crise do país, justamente no princípio do ano de 2019, surge um jovem político, promissor político para a direita venezuelana, que é o Juan Guaidó, presidente, líder do parlamento venezuelano, que se autoproclama presidente, justamente baseado numa reeleição do Nicolás Maduro, que aconteceu em 2018. A visão de Juan Guaidó, essa reeleição do Maduro, ela foi uma reeleição corrompida, convenhamos, muito suspeito, com toda a situação que o Maduro levou a Venezuela, ele anunciar uma vitória com 67% dos votos válidos é no mínimo estranho. Então, justamente por considerarem que essa vitória do Maduro ela foi ilegal, que houve fraude na contagem dos votos e tal, o parlamento venezuelano acaba considerando o Maduro um usurpador do poder. E a Constituição ela dá o direito, inclusive, do presidente do parlamento, nesses casos, da Assembleia, se autoproclamar presidente. Foi o que acabou acontecendo. O Guaidó se proclama presidente, buscando convocar novas eleições, dessa vez com mais transparência, com mais lisura. O Nicolás Maduro não aceita essa situação e o país fica dividido. Temos aí confrontos diretos entre os apoiadores de Maduro e aqueles que apoiam Guaidó. Hoje, Estados Unidos, o próprio Brasil, com o presidente Bolsonaro, e a maioria dos países, inclusive da União Europeia, acabam reconhecendo o Juan Guaidó como presidente da Venezuela, e um grupo de países, de apenas 13 países, encabeçados inclusive pela Rússia e pela China, reconhecem ainda o Nicolás Maduro como presidente. Então isso gera uma crise internacional, uma crise global. Querendo ou não, a gente lembra um pouquinho da Guerra Fria, Estados Unidos do lado do Guaidó, Rússia do lado do Maduro, ainda com os Estados Unidos tendo reforço da União Europeia, hoje também do Brasil, maior potência econômica da América Latina, e do lado de lá do Maduro, tendo Rússia, China, em países aí que, como Cuba também, que ainda mantém o apoio ao Maduro. Então, a situação dividida, uma tensão tremenda, algumas trocas de farpas, inclusive entre os líderes dos Estados Unidos e da Rússia, entre o Trump e o Putin. E a situação é que o povo da Venezuela que fica prejudicado no meio dessa situação toda aí. Inclusive a capital da Venezuela, a cidade de Caracas, hoje é considerada a segunda capital mais violenta do mundo, atrás apenas da cidade de Damasco, que é a capital da Síria, que, convenhamos também, no meio de uma guerra como aquela da Síria, Caracas estivesse pior do que lá, imaginem a situação que seria. Então, é isso, a gente tem que ficar observando essa situação. Imaginem a situação da Venezuela agora, perante essa crise global do coronavírus. Nunca é bom para um país entrar numa crise, obviamente. Agora, o pior momento para um país entrar em crise, numa crise internacional como essa, é um país que já estava numa crise entrar numa crise global. Quer dizer, se há um bom momento para se enfrentar uma crise,
o melhor momento é quando a economia do seu país está organizada, quando o país está estável, aí você enfrenta uma crise de forma um pouco mais equilibrada. No caso da Venezuela, de fato, a situação ainda piora bastante. Estamos vendo aí a situação de venezuelanos fugindo para os países vizinhos da América do Sul, Colômbia, Peru, inclusive muitos ao Brasil, via Roraima. É uma situação realmente muito complicada. Então, é isso, né, gente? Para a gente não se estender tanto aí, fica um panorama geral da crise venezuelana. Espero que tenha dado para abrir um pouco mais aí a mente de vocês em relação ao que está acontecendo. Mais uma aula de atualidades aí, a gente fecha, né? Já falamos do Brexit, agora falando aí da crise venezuelana. Em breve vamos tratar daquele tema dos recursos renováveis também, tá? Eu deixo meu abraço a todos vocês, não se esqueçam, né, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, façam isso, inscrevam-se, ativem o sininho para receber as notificações de novas aulas e deixem o seu like aí, porque esse feedback para a gente é muito importante, para a gente ter uma motivação, como eu já disse em outras aulas, e seguir adiante com os nossos vídeos aí. Obrigado pela paciência de todos que chegaram até aqui, um abraço, tchau!